Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, amados? Eu já estou nas lives, como estava dizendo, no Instagram, da Rádio Tamandaré, do YouTube oficial da Rádio Tamandaré e no Facebook, Acorda Bênção, canal, ministração que vai para o canal Acorda Bênção no YouTube. Uma informação que é importante eu pontuar para vocês nesta hora é que quando terminar a live do Instagram e do YouTube da Rádio Tamandaré e do Facebook, eu saio da live. Eu até estava mantendo a live do YouTube, mas eu resolvi hoje fazer só a ministração no YouTube também. Então você que está me assistindo agora pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, depois da ministração, você continua ouvindo a programação, inclusive o Momento do Clamor às 9 horas da manhã, pelo aplicativo da rádio e ou pela AM 890. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. E desta feita nós vamos ministrar 1 de Timóteo capítulo 6. 1 de Timóteo capítulo 6, capítulo que encerra esta primeira carta de Paulo a Timóteo, que a gente vem bater na tecla. É Paulo instruindo a Timóteo como ele deveria conduzir a igreja. Igreja que é o corpo de Jesus. As definições bíblicas de igreja. Vamos lá. As definições bíblicas de igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Amém? Igreja fala de coletividade. Porque sozinho nós não somos igreja. Como um corpo não só tem um membro. O corpo tem vários membros. Quem nos dá essa aula de anatomia é Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios. Paulo nos dá essa aula de anatomia. Um corpo tem muitos membros. Né? Então, sozinho eu não sou igreja. Sozinho eu sou apenas um membro. Um dedo, uma mão, um antebraço, um braço, né? Um tronco, membro superior, membro inferior, que são as pernas. A cabeça não, a cabeça é Jesus. Amém? A cabeça é Jesus. Igreja fala de coletividade. Por isso que Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E por essa definição de Jesus, o quantitativo de igreja existe a partir de 2. Algumas denominações têm uma regra de só nomear como igreja um grupo que tem a partir de tantos membros, de tantos irmãos congregados em um determinado lugar. Porém, à luz da Bíblia, a igreja existe a partir de 2. Né? E a igreja é um organismo vivo. Outra definição de igreja é que a igreja está sujeita a Cristo. Se não estiver sujeito a Cristo, pode ser qualquer coisa, menos igreja. Pode ser um ajuntamento religioso, pode ser um sindicato religioso, pode ser um movimento protestante, um movimento evangélico, um movimento qualquer, menos igreja, se não houver sujeição a Cristo. E essa sujeição a Cristo implica em a palavra de Deus ter proeminência, em a Bíblia Sagrada ser a única regra de fé e prática. É por isso que eu tenho dito que não existe cristão meio termo. Não existe cristão budista, shintoísta, seixonoísta, mórmon, maometano, espírita, romano.
Não existe. Kardecista, não existe. Ser cristão é seguir a Cristo. Se diz que segue Cristo e segue a religião, ou segue a religião e dá uma olhadinha assim na Bíblia, e não vai pela Bíblia, aí não é cristão. Até porque a maioria das religiões, elas usam a Bíblia para justificar a sua crença em alguns aspectos, em alguma parte. Inclusive, eu vou estar lendo com vocês e pontuando esse capítulo 6 de Timóteo, mas eu me deparo exatamente com a fala de Paulo a Timóteo dizendo o seguinte: se alguém, versículo 3, 1 Timóteo 6, verso 3, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Paulo está orientando Timóteo a se apartar dos tais e está dizendo que quem prega diferente do que Jesus pregou, diferente da doutrina de Jesus, que a doutrina de Jesus é o evangelho que a gente conhece. Tem aí o evangelho segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Ciclano, segundo sei lá mais quem, que são as normas, né? A palavra evangelho significa norma, regra, doutrina. Então, se essa norma, se essa regra, se essa doutrina, ela não é as de Jesus, no final, Paulo manda Timóteo se apartar deles, mas já diz que não sabem de nada e deliram acerca das questões que pregam. Por incrível que pareça, essa é uma fala que não só se estende às crenças por aí, às religiões por aí. Esta é uma fala que se estende, infelizmente, amados, a muita gente que se diz pastor, pastora. Se diz também respeito ao segmento evangélico. Há muita heresia dentro do segmento evangélico, há muita norma da cabeça das pessoas, regra da cabeça das pessoas, cerimônia da cabeça das pessoas, que não tem fundamento na Bíblia, e o pretexto é que Deus revelou, que Deus mandou. Deus não vai mandar nada, preste atenção a isso, fora da palavra, fora do que já está estabelecido na palavra. Deus não vai mandar nada. São coisas da cabeça das pessoas. Aí diz, mas funciona. Que vai funcionar, vai, porque você está explorando a fé das pessoas. Porque exploram a fé das pessoas. E a fé ela é operante independente de qual direção você tomar. A fé é operante. O ladrão, quando vai roubar, ele vai na fé que vai dar certo. E o infeliz, miserável, desgraçado, da vez dá certo mesmo. Ele foi na fé que ia conseguir. Só para você ter ideia. E pastor, já disse aqui que fé é um elemento divino. Quem inventou, quem criou, quem nomeou esse negócio de fé foi Deus. Não se explica muito fé, a não ser à luz do que está escrito em Hebreus, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Explica isso aí melhor. O que a gente ainda entende por fé é que fé é atitude, por isso que está escrito que a fé sem obra é morta. Explica aí melhor.
Então, quando a pessoa alcança o que Paul Yong-Chul, que é agora David Yong-Chul, chamava de quarta dimensão, é uma atmosfera de fé que, quando acionada, o milagre desce, o feito desce. E por incrível que pareça, há várias coisas que lhe fazem alcançar esta dimensão, que não é a via legal. Como, pastor? Se a gente alcança e não é a via legal. Tem tanta coisa ilegal acontecendo no mundo. Por exemplo, Jesus disse que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. O ideal entrar no mundo é pela porta. E qual é a porta de acesso ao mundo? O ventre da mulher. Mas Satanás está no mundo sem ser pelo ventre materno. Começa por aí. Começa por aí. Não é? O sistema todo está corrompido. E não foi Deus quem corrompeu, não. Fomos nós, homens. Fomos nós, homens. O diabo existe no mundo por causa de nós, homens. O pecado de Adão abriu a porta e ele entrou e um abraço. Desde então, o homem prefere mais as trevas do que a luz. Deus mandou Moisés falar com a rocha para que dela saísse água e descedentasse os filhos de Israel. Moisés, homem mais manso da terra, com raiva, porque ninguém é de ferro, e o povo estressou Moisés. O homem mais manso da terra ficou brabo e meteu-lhe a vara na rocha. Saiu água? Saiu. Às vezes eu pergunto às pessoas, saiu água? O pessoal diz não, porque Deus mandou ele falar, ele deu da rocha. Saiu água? Aí o pessoal não lê a Bíblia e diz, não, saiu não. Saiu. Saiu água e o povo bebeu. Deu certo. Funcionou. Agradou a Deus? Não agradou a Deus. Depois dessa atitude de Moisés, Deus chama ele, mostra a terra todinha que está para ele entrar. Mas tu não vai entrar mais não por causa disso. Então você está atrás do que funciona, dá certo, ou o certo? Ou o que é certo? Aí eu escuto em um momento uma rádio que não é do segmento evangélico, e eu escuto a pessoa dando na testemunho, mas eu participei da campanha tal e tal e tal e tal, e aconteceu isso, isso e isso. A pessoa foi na fé. A fé, essa fé direcionada a alguém que não é Jesus, agrada a Deus? Não. Mas foi na fé, aconteceu. Porque está estabelecido o princípio. E o princípio aí é a atitude. A pessoa tomou a atitude, deu certo. Funcionou. É o certo? Não. Agora, para os crentes entenderem isso é uma dificuldade que imagine viver. Imagine pôr em prática. Há exemplo de doutrinas e cerimônias que estão acontecendo em algumas igrejas evangélicas, que as pessoas estão dizendo, mas está dando certo. Está dando certo. Ou fazer o povo ficar rodando dentro do templo, está dando certo. Ou fazer o povo... meu Deus, é tanta bobagem por aí. Está dando certo. Fazer o povo passar por debaixo de um pano, está dando certo. Fazer o povo passar por dentro de uma grade de porta, isso é do outro lado, está dando certo. Fazer o povo pegar uma flor, uma rosa, fazer o povo levar água para o templo e consagrar e levar para casa e ficar bebendo,
Está dando certo. Dá ao povo um pedaço de murim para atrair a bênção, está dando certo. Mas não tem nada disso na Bíblia. Entende, amados? Os únicos movimentos que tem na Bíblia que a gente tem aberto mão por causa dos enganos e que está errado. E por isso que na minha primeira edição da Rádio Tamandaré eu falava sobre a unção com óleo. Não a bagunça que virou depois. E que graças a Deus hoje está mudada. Quem escuta a Tamandaré hoje sabe que a Tamandaré está diferente. Está mudada. Porque virou bagunça na época. Era óleo de uma cor, de outra cor, de não sei quantas cores. Virou misticismo. Mercantilizavam. Vulgarizaram a unção com óleo. Estava todo mundo ungindo todo mundo. Mistificaram a unção com óleo. Óleo de uma cor, óleo de outra cor, óleo de outra cor. Óleo de uma cor para isso, óleo de outra cor para aquilo outro, óleo de outra cor para aquilo outro. Mistificaram a unção. Mercantilizaram a unção, estavam vendendo óleo. Mas a doutrina da unção com óleo, que não é assim, é bíblica. Está enfermo, chame o presbítero da igreja e ore pelo enfermo, e a oração da fé o curará. A imposição de mãos é a doutrina bíblica. O pão e o vinho sagrado da ceia, ingerido pensando em Jesus e em nome de Jesus, são os únicos elementos ingeríveis que comunicam a presença de Deus. Não existe confeito ungido, água ungida, não existe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o pessoal tem inventado muita coisa. Tem denominação aí que toda semana é uma campanha. Todo mês é uma campanha diferente. É uma corrente. Isso para fazer o povo marcar presença, isso para fazer o povo dar dinheiro, isso para fazer o povo, é argumento, quando eu entrevisto uma pessoa assim, é para o povo ter fé. Mas a Escritura Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso que Paulo está dizendo a Timóteo que quem usa dessas fábulas está delirando. Nada sabe. Porque está pregando uma doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo está ensinando a Timóteo a conduzir a igreja com esse filtro, com esse cuidado, com esse temor, para não estar falando coisas de suas cabeças, inventando doutrina, inventando regra, inventando norma. Não, já está escrito. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o qual já está estabelecido, que é Jesus Cristo. E o fundamento, como Jesus, é o seu ensinamento. Obviamente, Paulo começa tratando desse capítulo 6 da relação sociável que os servos têm que ter com os seus patrões. Com estima, dando-lhes a devida honra, para que o nome de Deus não seja blasfemado. E os senhores e os irmãos que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Aí Paulo diz a Timóteo: ensina e exorta isso.
Porque às vezes o irmão tem um parente, um patrão que é crente, né? Ah, é irmão aí. Quer chegar tarde da empresa, não faz o serviço direito, né? Fica como se tivesse aquela intimidade de parente, que até assim não pode lidar com um comportamento leviano em onde trabalha. Tem que produzir, tem que fazer com excelência, porque se constrói, se fabrica, tem que haver perfeição. Se presta serviço, tem que ter qualidade. Você é funcionário de um salão de beleza do irmão, aí vai cortar o cabelo dos outros de todo jeito. Ah, não, porque é o salão do irmão. Aí corta sem olhar para o cabelo da pessoa, aí pega na orelha. Puxa, é bronca. Aí fazer os cantos, aí dá aquele corte na pelezinha que arde, que só a misericórdia, o sangue fica descendo aos pouquinhos. Aí o cara fica, rapaz, tá ardendo aqui. Foi a navalha. Aí vai fazer um arrumado no cabelo da irmã, aí mete lá a chapinha com força que torra o cabelo da coitada. Mete o produto químico que depois o cabelo tá caindo. Não, tem que fazer com excelência. Aí vai fazer as unhas da pessoa, o pessoal que gosta de ir para salão fazer unha, eu não faço isso. Não. Também não tenho nada contra quem faz, estou dizendo que eu não faço. Aí vai arrancar, chama o que? O bife, né? Aí arranca o bife, arranca... Não é o bife, né, que chama? Aí machuca o dedo da pessoa. A unha do pé da mão. Não, porque é salão da irmã. Não, tem que fazer com excelência, rapaz. Ah, não, porque eu presto serviço ao irmão de pedreiro, irmão empeleiteiro. Ah, mas joga aqui assim, qualquer coisa. Aí não dá um acabamento filé. Não dá um acabamento filé, porque é irmão. Ah, porque o dono da obra aqui é crente. O irmão não vai ligar para isso, não. Poxa, e é assim, é. Uma das coisas que a gente tem muito problema é com serviço de crente, diga-se de passagem. Tem pessoas até que dizem assim, rapaz, eu nunca mais faço nada com crente. Veja que coisa chata tá para nós, e isso não é agora, né? Isso faz muito tempo. Ou eu faço com qualquer pessoa, mesmo com crente. Aí bota o crente na lista dos checheiros, bota o crente na lista dos péssimos profissionais. Eu mesmo. Eu não vou deixar de contratar nunca um irmão para fazer um serviço que eu estiver precisando, eu tendo dinheiro. Uma vez eu fiz com um irmão um serviço e foi até bacana. O último que eu fiz não prestou. Que foi colocar uns vidros no basculhante. O irmão colocou uma massa lá que derreteu, tá até hoje lá troncho o serviço. Porque eu liguei para esse irmão o tempo todinho e ele não me atendeu. Não me atendeu. Disse ele o que estava acontecendo, ele se fez ouvir de mercador e não me atendeu. Sabe quando é que eu vou contratar ele? Mais nunca, eu chamo outro irmão. E se fizer porcaria, também não chamo mais. Aí quem é que perde? Quem perde são eles. Quem perde são eles. Eu não vou dar prioridade a uma pessoa não convertida tendo uma convertida. Mas é importante que essa pessoa convertida procure fazer direito, porque senão eu não vou fazer o seu comercial. E nem vou lhe contratar mais. Entende? Porque eu me lembro que onde eu congregava, onde eu pastoreava, eu pensando em ajudar os irmãos da igreja, né? Porque é importante que os irmãos da igreja sejam prestigiados. O irmão que trabalha com pedreiro, o irmão trabalha com gesso, o irmão trabalha como eletricista, o irmão trabalha como encanador, o irmão trabalha, enfim, o irmão vende um produto, o irmão faz um serviço. Eu digo, olha, irmão, os irmãos contratam o serviço do irmão da igreja. Olha, irmão, o irmão é pedreiro, ele não está trabalhando em nenhuma empresa, ele trabalha para ele mesmo, contrata o serviço dele. Olha, irmão, o irmão é eletricista. Aí os irmãos... Rapaz, o projeto do pastor é uma benção, gostamos da ideia. Gostamos da ideia, vocês vão pegar o telefone dele, dela, e tal, e aí pega para si, pega para o parente, pega para divulgar. Olha que benção. Aí teve um
que se dizia pedreiro, e fui contratado por um irmão para fazer um serviço na casa dele. Aí depois, olha, ele sobrou para mim. Sobrou para mim porque eu não sei quem foi que estava falando a verdade. Se era a pessoa que contratou o serviço ou se era o prestador de serviço. Eu sei que eu fui ver a obra e tinha um negócio lá diferente. Estava bem feito, mas não estava como a pessoa queria. Aí a pessoa que contratou a obra disse, ele fez assim, mas eu não pedi assim. Eu disse, mas está bem feito, está direitinho. Eu disse, mas eu não fiz assim, pastor. Eu não pedi para fazer isso. Aí é complicado. Aí chamei o irmão e disse, irmão, a pessoa, o serviço está até bem feito, mas a pessoa disse que não pediu. Não, pastor, pediu para fazer daquele jeito. Pediu. Aí o senhor está contra mim, está a favor. Aí, ó, irmão, aí pense, povo difícil, é o tal do crente. Aliás, o ser humano é difícil, não é porque é crente, não. O ser humano é difícil. Mas quando é crente, parece que a coisa fica pior. Quando é crente, parece que a coisa fica pior. Não é? Aí, o que acontece? O projeto não foi muito adiante, não. Porque a pessoa chegou na igreja e disse, aí eu já não posso fazer nada. Mas o ideal seria que nós dessemos uma prioridade aos cristãos. Né? Agora, cabe aos cristãos procurarem fazer as coisas com excelência. Cabe aos cristãos fazer as coisas como deve ser feita. O irmão está dizendo que a live no Instagram está parada. O Instagram deve gerar esse problema. Vai para o YouTube, Benção, o YouTube da Rádio Tamandaré, que aí não para não. É o problema do Instagram mesmo. Vai para o YouTube, tá? Louvado seja Deus. É um problema da plataforma mesmo. Voltando aqui a 1 de Timóteo 6. Paulo está orientando Timóteo como conduzir a igreja e ensinar os irmãos. Isso serve para nós. É uma palavra supostamente para os pastores e dirigentes, mas observe você que é crente e é empregado de uma pessoa não crente. Procure honrar o seu trabalho. Porque nós trabalhadores temos um problema. Eu digo nós porque todos nós somos trabalhadores. Mas tem uma raça de pessoas que é meio difícil. Porque quando está precisando, chega com muita humildade na empresa, porque eu estou precisando. Aí aquele choro todo, porque não sei o que, aí acaba emprega. Aí depois acaba se arrepende de ter empregado aquela pessoa, porque depois que a pessoa se estabelece, a pessoa começa a botar as unhas do lado de fora. Se você é crente e faz isso, você está todo errado. Está insatisfeito porque está ganhando pouco, está cansado do trabalho, não quer mais, peça as contas. Mas não faça feio não, porque você é crente. Você é crente. Tem que honrar o evangelho. A palavra de Deus aqui. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Porque não sobra para você, sobra para o evangelho. Sobra para a igreja que você faz parte, a denominação que você faz parte. Sobra para o evangelho. Sobra para os outros crentes. Aí a pessoa diz para aí, é crente, ó, nunca mais contrata um crente para minha empresa. Agora tem aquele patrão que quer botar para torar também, né? Que aí tá errado. A gente leu já na Bíblia que tá errado. Patrão, você que é patrão, trate direito dos seus funcionários, independente do credo religioso deles. E se ele for crente, cuide de tratar dele melhor ainda. Mas isso não é ensinado nas igrejas. Não tem espaço para isso nas igrejas, parece, né? Não tem tempo, né? Não tem tempo para se ensinar essas coisas na igreja. Ah, pastor, isso é para culto de doutrina. E quem disse isso? Isso é para a oportunidade que tiver de se falar a palavra. Existe isso, mensagem para culto de doutrina, mensagem para culto dia de domingo e para culto dia de sábado e para a escola bíblica. Pois, eu pastoreando o templo do corpo de Cristo, é nesse nível todo o tempo. Louvado seja o nome de Jesus.
E aí continua Paulo orientando Timóteo. Louvado seja Deus. Eu vou lendo aqui com vocês, a partir do verso agora 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e transpassam a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará bem-aventurados e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis, que entesourem para si um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo não está fazendo aqui apologia à pobreza. Preste atenção. Paulo está falando aqui que não se pode o cristão se deixar levar pela concupiscência e loucuras nocivas, às quais se submete o homem na perdição e à ruína. Às quais submete o homem à perdição e à ruína. Eu tenho preconizado que Jesus disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Aí se você diz: ah, pastor,
eu preciso... eu já ouvi muita gente dizendo assim, o crente, irmão, só pode ter um pão, porque se ele tiver 12, ele vai se desviar. Então esse crente é um crente derrubado, irmão, é um crente frajuta. É o crente, desculpa dizer, do Paraguai. Não que os crentes do Paraguai sejam derrubados. É o crente denorex, que parece, mas não é. Porque se você tem um pão, é aquela filosofia do crente só presta na prova. Crente só presta na prova. Vai pra lá ser crente assim. Só na prova. Não. Sei que aqui na terra não é mar de rosas. Isso eu sei. Não precisa dizer. Jesus já ensinou. Vos digo isso para que o vosso gozo seja completo. No mundo tereis aflições. É fato. Mas ter não é pecado. Pecado é dependendo de como você procura ter. Algumas pessoas me veem hoje pela misericórdia de Deus, eu tenho minha casinha, tenho meu carrinho, tenho minha condição. Mas graças a Deus nunca precisei roubar de ninguém. O certo é roubar ou roubar? Me diga aí. O certo é roubar ou roubar? O certo não é fazer nada disso. É uma pegadinha, né? Nunca peguei nada de ninguém. Nunca peguei... Olha, eu trabalhei aqui na Rádio Tamandaré 6 anos. Eu fazia culto no meio da rua. Eu vendia o multimistura. Aí as pessoas levavam oferta para a rádio lá na Dantas Barreto. Lembra que eu fazia culto na Dantas Barreto? O pessoal levava oferta lá para a rádio, lá na Dantas Barreto. Ou no envelope eu me dava o dinheiro assim em espécie. Aí eu, que é isso? Isso é a oferta da rádio. Eu digo, então pega o envelope ali e põe o nome. Rádio Tamandaré. E bota o valor. A pessoa, quando não sabia escrever, aí tinha um irmão que ia lá e escrevia. Valor, R$10, R$20, R$100. Pronto, Rádio Tamandaré. Pronto, é da rádio. Pronto, é da rádio. Nunca peguei em oferta da Rádio Tamandaré. Depois eu fiquei sabendo que tinha um bocado de pastores que pegavam a oferta da rádio. Fiquei ridicularizado com isso. Fiquei ridicularizado com isso. Como ainda hoje, né? Tem igrejas que os irmãos passam a chamar da salva. Aí tem aqueles que vão contar. Eu soube de pessoas que estavam pegando a oferta lá da igreja onde faz parte da salva. Aí, e o pior é que os irmãos estão perto, ao invés de chamar o irmão e dizer, ô irmão, não faz isso não, isso está errado. Está errado, irmão. Ao contrário, são piores do que o irmão. São ou iguais. Armam uma situação para flagrar o irmão. Opa aí, que coisa feia. Aí denuncia o irmão. Denuncia o irmão a direção da igreja. Aí o irmão está em um cargo, né, que chama cargo, mas está no exercício lá de um presbitério, de um diaconato, de auxiliar. Aí o irmão é queimado, o irmão é disciplinado, e mais nunca ele volta a ter uma função eclesiástica nessa denominação. Eu conheço um bocado de casos assim. E não precisa ir para muito longe, não. Eu estava dizendo aqui, em uma reunião que estivemos, né, com aqueles que metem a mão no sagrado, roubam oferta. Oferta é sagrada. O dízimo que você entrega na igreja é sagrado. Se alguém rouba, se alguém pega e desvia para o seu bolso, está roubando Deus. É pior do que aquele que não dá dízimo, que quem não dizima na igreja, no reino, Malaquias já diz logo, é ladrão. E que não é nem Malaquias, é Deus mesmo dizendo. Aí a pessoa ainda rouba o que é entregue de oferta e de dízimo. É ladrão, diante de Deus é ladrão. Vai ter com Deus.
Se você conhece alguém que mexe no sagrado, chame essa pessoa e diga: rapaz, não mexe no sagrado não. Uma oferta que o irmão dá é sagrada. Passei 17 anos e 8 meses precisos em outra emissora. E quem me ajudava a manter o programa lá eram os ouvintes. Os ouvintes. Eu tinha um momento que eu fazia os comerciais. Quando a oferta não dava para cobrir o pagamento da rádio, o comercial entrava para completar. Quando a oferta sobejava aquele comercial que era serviço, publicidade, aí eu pegava para botar combustível no carro, para manutenção do carro, ou então até para tomar fazer um lanche, porque era serviço prestado. Serviço prestado. Pastoreei a igreja. Os 2 primeiros anos, a diretoria da igreja dizia: pastor Amaro, a gente vai separar um salário para o senhor. Eu disse: não precisa não. Não, pastor, isso é direito seu, porque sempre fui dedicado às ovelhas, aí eles queriam me remunerar. Eu dizia: não quero não. Eu trabalho. Aí insistiram. Aí disseram: pronto. Aí numa reunião eu disse: ó, então tá certo. Daqui a um ano, eu recebo então essa ajuda que vocês querem me dar. Quem é fundador do templo do corpo de Cristo e está me escutando sabe disso. Daqui a um ano eu passo a receber então esse dinheiro que vocês querem me dar. Eu estou trabalhando, preciso. Eu ganhava bem. Há exatamente um ano eu fui demitido. Está entendendo? Aí foi quando eu passei a receber da igreja o Prolabore. Louvado seja Deus. E ainda assim eu considerava aquilo com muita sagração. Sagração. Sabe o que é isso? É o sagrado. Não mete a mão no que é sagrado não, que tu vai ter problema terrível. Misericórdia, vai dar misericórdia. É a mesma coisa de chegar uma pessoa hoje: pastor Amaro, toma uma oferta aí, a rádio tá precisando, toma uma oferta aí, pastor Amaro, para a rádio Tamandaré. Vai para a rádio Tamandaré. Se eu pegar essa oferta aí, chato, Tamandaré tá precisando, eu tô sem receber o salário, se fosse o caso, né? Aí eu vou dar tanto, eu vou ficar para mim. Olha, ladrão. Tem outro nome para isso não. E ladrão do sagrado, que é pior ainda. É o tal do sacrilégio, né, que chama, né? Que deram nome para pecado. É pecado. Então não mete a mão no sagrado não. Aí voltando aqui, Paulo não está fazendo apologia à pobreza não. Agora Paulo está dizendo: como é que tu vai chegar lá? Como é que tu vai chegar lá? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque tem gente que por dinheiro mata. Tem gente que por dinheiro mente. Tem gente que por dinheiro enrola. Tem gente que para ter engana, causa prejuízo nos outros. Aí tudo é errado, porque tudo está no conceito da desonestidade. E desonestidade atrai maldição. Eu não lembro agora a referência lá em Levítico, porque é um enredo lá em Levítico, é um enredo, para dizer que desonestidade atrai maldição. Eu não lembro agora o capítulo, a referência, porque é uma história. Não é? É um enredo. Honestidade atrai a bênção. Dia desses eu larguei com um colega, foi o último dia de aula, paramos para tomar um sorvete. Paramos de tomar um sorvete e tal. Aí ficamos conversando, aí depois saímos da sorveteria. Saímos da sorveteria.
Eu tinha dito ao colega, eu só estou com R$ 20 na carteira. 2 bolas de sorvete para mim, 2 bolas de sorvete para tu. E é chá e benção. Esse dinheiro é para a vida e para a vida. Só tem esse dinheiro para a vida e para a vida. Aí saímos, tal. Peguei o ônibus, tal. Quando estou descendo do ônibus, que eu pego a carteira. Gente, meu Deus do céu. Eu não paguei o sorvete. Aí fiquei aperreado. Tá, mas amanhã eu vou lá e pago. Aí no outro dia eu fui, cheguei na sorveteria e disse, meu querido, desculpa, rapaz, nem pagou o sorvete ontem. Aí ele disse, pagou não? Eu disse, paguei não. Tem certeza? Paguei não. Os R$ 20 que eu tinha ontem tá aqui na carteira. Não paguei. Aí fui e paguei. Aí ele, rapaz, muito obrigado, viu? Obrigado. Você é ser honesto, irmão. Ser honesto. Aí a pessoa lhe dá um troco. Isso é para ser ensinado nas igrejas, e não é. Tem um bocado de crente aí debaixo de maldição, endemoniado, perturbado, cheio de problema, por causa de uma besteirinha dessa, que acha que é besteirinha. Aí a pessoa, porque não acontece, né? A pessoa, aí, dá um troco, né? Dá um troco, aí dá um troco a mais. É o cobrador, o motorista, que agora é cobrador, né? Coitado dos motoristas. Aí faz dupla função, né? Aí tá ali. Aí a pessoa, né? A passagem aqui é 4h30, né? 4h30. Aí o motorista tá ali naquela agonia, de repente, aí, dá um troco a mais. Aí a pessoa chega. Eita, ele me deu a mais. Dá até glória. Eita glória. Desonesto. Desonesto. É a pessoa que... Porque eu não sei se as denominações todas ainda tem essa cultura, né? Você vai com a gente chama de salva, que é um pano, parece pano de coar café, só que maior. Aí a chamada salva, aí você vai com a salva, aí a pessoa, vê só como era. Na minha época que eu congregava numa igreja assim, era o seguinte, o cara pega e bota a mão dentro da salva, e supostamente solta a oferta. Aí pede o trocado. Por exemplo, digamos que eu dei uma oferta de uma cédula de R$ 50. Aí eu só quero dar 20 de oferta. Eu digo, irmão, me dê 30 de troco. O irmão tá na fé que eu botei o quê? 50, né? Você sabia que tinha uma fase, não sei, por isso que eu acho que deve ter mudado. Porque se não mudou, tem muito ladrão fazendo isso. Tinha gente que fazia isso. Botava a mão dentro da oferta. Como se tivesse dado aquele dinheiro. Aí pedia um valor menor, porque não poderia pedir maior, porque de repente não tivesse ali, né? Aí digo, irmão, me dê troco de 10. Que não é possível que no meio daquele povo todo não tenha entrado 10 contos, né? Aí, irmão, veio lá uma oferta de R$ 20, que não foi a dele, mas aí vai dar um troco de R$ 10. O que foi que essa pessoa fez? Roubou. Ladrão. Desonesto. Então o problema não é ter, o problema é como é que você tem, quais foram os trâmites, entende? O que Paulo está orientando aqui a Timóteo é que isso aí é o amor ao dinheiro que cega as pessoas. O que é que ele diz? Não é? Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências. Concupiscência é desejo. Concupiscência louca. Porque isso aí, irmão, dá uma cadeia medonha, isso aí dá. Isso dá um BO medonho, isso dá, sabia? Concupiscências loucas e nocivas. Porque em outros casos a morte até. Então o problema não é ter, o problema é como é que se tem. Então tem muita gente aí, tem muitos pastores aí, de boa, infelizmente, mas enganando o povo, tratando ministério como comércio, parece loja, só abre daquele dia, que é para ganhar dinheiro. Faz movimento para ganhar dinheiro. Fora aqueles que quando entregam oferta para o sagrado, para o tesouro da igreja, ele segura para ele.
E aí isso é funcionário, isso é dentro e fora do segmento. Aí Paulo está orientando a Timóteo, olha, ensina os crentes a não serem assim. E infelizmente nos dias de hoje, o que nós temos são crentes assim. Irmãos, sejam honestos. E a honestidade trairá a bênção de Deus para as vossas vidas. Em o nome de Jesus. Espero que esta palavra tenha surtido efeito para você hoje e sirva amanhã. Se ela surtir efeito, é bênção. Se ela não surtir efeito, é a voz de Amaro Correia, né? Se ela surtir efeito, aí foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração.